Fazenda Clarear da Barra, Sítio Campos Novos, município de Itabira. Estamos hoje, nesse momento, mostrando a nossa luta em garantir a mata ciliar ao longo do riacho que cruza a nossa propriedade. É o Riacho Grande, que nasce lá, acho que na Baixa da Ovelha, atravessa o distrito de Brejinho, passa por nossa propriedade, desce e vai desaguar no Pajeú, a 10 quilômetros. Muito difícil para nós pequenos criadores ou agricultores garantir o reflorestamento de áreas tão grandes que foram devastadas no passado. Raramente você encontra uma árvore nativa que foram deixadas em pé, né? Que foi deixada em pé. Aqui a gente tem ali o pau d'arco, tem aqui também essas galhas aí de cima, é o pau d'arco, que ele já caiu as flores, é um pau d'arco lilás, as flores são lilás. Aqui pé de juazeiro, e aí nós estamos fazendo o trabalho de preservação do que se tem e tentando assegurar a conservação, né? A conservação do que se já tem, né? E o plantio de novas nativas para garantir que a propriedade não fique nesse estado descoberto. Nós já adotamos aqui uma política de criar o boi no coxo, sem a necessidade, ali um pé de angico, onde tem esse ninho daqueles pássaros pequenos. Não é a casaca de couro, é um primo da casaca de couro, e que fazem esses ninhos pendurados, né? Ninguém sabe como é a magia, o que é que eles utilizam para poder ficar um ninho desse formato, né? E na realidade, se você for observar, não tem uma cola, não se cola nada, é tudo aquele amontoado de pau seco. Esse está dando para vocês observarem, é um amontoado de pau seco que eles vão colocando no canto e no outro, e eles vão amarrando e acho que botam saliva e vão. Aí, uma coisa impressionante, que é preciso a gente ter muita humanidade, muita sensibilidade para entender a magia da natureza. Aí, são todas árvores nativas. A gente tem mais pau d'arco ali. Tem aroeira também. Temos aquela grande lá no final, que é uma baraúna. E aqui ele chama, aqui em Itabira ele chama de braúna.
E a gente tem feito o esforço para manutenção, para preservação, né? E reflorestar dentro das nossas limitações. Se você for calcular, cobrir essa terra de árvore nativa, a menor que você acha hoje da árvore nativa plantada custa R$20. Você veja, daqui para aquela pequena árvore chamada jurema, que era muito utilizada, é muito utilizada pelos índios, né, pelas as etnias também de matriz africana, não só nos benzimentos das pessoas, mas como também fazer uma bebida que, se consumida com em grande quantidade, ela é mais perigosa do que o álcool, do que a cachaça que a gente tem aqui à vontade. Então, se você for nas religiões africanas, como o terreiro de Umbanda, Candomblé, nas tribos indígenas aqui da nossa região, os pipipães, os truxá, os funiôs, os pancará, os pancararé, os pancararus, você vai encontrar uma bebida fruto dessa árvore, que ela tende a crescer, né? Ela fica grande, uma árvore bastante grande, cheia de espinho. No caso dessa é a jurema preta. Tem também a jurema branca. E da Universidade da Capital, eu caí na Universidade da Natureza. Fiquei muito mais encantado com a Universidade da Natureza, porque todo dia ela tem surpresas a nos apresentar. E isso é de muita satisfação, quando você vê uma pequena flor se destacando no meio do mato seco. Você fica querendo saber como pode existir uma planta que flore no meio de uma área que já está correndo o risco da desertificação. Quem quiser estudar o bioma Caatinga vai encontrar várias discussões atualizadas da luta que está sendo das entidades da sociedade civil, instituições governamentais, na luta para evitar a desertificação e também o desaparecimento da água potável. Muitas pessoas já estão bastante preocupadas. Enquanto a gente ainda tem as condições de garantir que as águas das chuvas sejam represadas na sua propriedade, garanta, faça cerca de pedra, faça amontoado de vara, né, para poder ir retendo as enxurradas das águas, porque ela ali vai formando o lençol freático. E nesse lençol freático você poderá depois utilizar a água para o abastecimento humano e dos animais. Porque quando um solo, veja aqui como é, ó. Aqui, ó.
É um solo que praticamente a gente planta aqui no início do inverno e fica desse mesmo jeito. Aqui não cresce nada não. Por quê? Porque está em processo de desertificação. E aí a gente sozinho, sem apoio governamental nenhum, como é que a gente vai recuperar essas áreas enormes? Pelo menos nós que temos uma visão de mundo diferente, de um mundo mais humano, um mundo mais justo, resgatar o que foi destruído. Os outros não, os outros são a força bruta, carrega em si uma capacidade de se humanizar muito grande. Defende a violência, defende a pena de morte, defende prisão perpétua, defende tacar fogo em tudo, acabar com as matas, né? E a nossa mata aqui no sertão é a caatinga. Não existe outra mata aqui não. A nossa mata é diferenciada. Veja aí, que paisagem linda. Aqui você tem a oportunidade de todos os dias você ter uma paisagem diferenciada. Porque parece que foi aqui que iniciou o céu, né? O céu que os católicos e os das igrejas evangélicas dizem que existe. Aqui. Esse barreiro aqui faltou 1,5 metro para sangrar. E é porque aqui caiu entre fevereiro e maio, praticamente dito, ou junho, se alguém quiser contabilizar junho, porque já foi só garoa. Nós tivemos aproximadamente 945 milímetros, que é bem acima da média, que a média aqui para o Pajeú é em torno de 770 milímetros. Nós tivemos 900, pelo menos aqui na fazenda Clarear da Barra. Então é dessa forma que eu entendo. Tenho feito a minha contribuição. A propriedade, ninguém quer uma propriedade para ficar completamente cheia da caatinga, né, da mata nativa, porque nós precisamos sobreviver, mas nós temos que deixar as áreas reservadas para a caatinga, para o nosso bioma. Mas hoje, em vez de estarem deixando, estão derrubando e sequer estão utilizando a madeira, porque é muito dispendioso, não tem mão de obra. Então ele junta tudo e taca fogo, e só vão querer o pó da cinza que fica espalhado aí aonde houve a queima das matas, né? Então era essa discussão que eu queria levantar. Sei que as pessoas não estão interessadas nisso, certo? Quanto mais a gente publica, mais as pessoas não olham, não tem necessidade de olhar, tem outras coisas mais importantes. Agora eu vou dizer, se o homem do campo não planta, a cidade não janta. Coloquem isso na cabeça de vocês. Se parar de chover, se a gente tiver uma escassez de água, aqui não se vai
criar gado. Aqui não se vai poder plantar milho, feijão, abóbora, melancia, cenoura, uva lá em Petrolina, manga para exportação. Não vai, porque nós dependemos da água. E a água depende das matas. Entendeu? As matas são as grandes fornecedoras de água para a formação das nuvens aqui no continente. E a outra parte vem do aquecimento dos oceanos, que aquele aquecimento, a água vaporizada sobe para a atmosfera e se transforma em nuvens e vem pelos riachos, os riachos invisíveis, né, os rios invisíveis da floresta amazônica, através da parte norte do Nordeste, e faz a sua tarefa, que é jogar água em todo o território brasileiro, exceto aqui uma faixa do sertão nordestino que depende do aquecimento do Oceano Atlântico. Como hoje está chovendo muito na capital, dia de hoje, está chovendo muito lá porque o Oceano Atlântico está muito aquecido. E aí se formam nuvens e as nuvens vêm para a costa e a zona da mata, capital, zona metropolitana, a zona da mata, no máximo o agreste, essas chuvas são distribuídas. E nós que dependemos não só dessas ondas de chuvas, né, que vêm do oceano, mas também de uma pequena influência que vem da Amazônia e do Pantanal, a gente fica aqui só a ver navio. Então começou o período do El Niño, nós estamos muito preocupados e a gente está lutando para recuperar o que foi destruído pelos nossos antepassados. Então, para me apresentar aqui, sou Josenildo. Aqui a gente tem um trabalho cotidiano, um trabalho diário, trabalho cansativo, mas um trabalho prazeroso, como é ficar embaixo de uma baraúna como aquela que vocês vão ali. Uma baraúna, 2 pés de juazeiro e um pé de feijão de porco, tudo junto e misturado para formar aquela sombra. E aí é onde trago meus convidados para a gente poder bater um papo, conversar, aprofundar não só a questão da agroecologia, como também da realidade política do Brasil e do mundo, né? Da geopolítica do mundo, que nós estamos na roça, mas não podemos deixar de estar participando da vida política do país. Obrigado a todos e até a próxima oportunidade.